Vamos abrir nossas Bíblias, meus queridos, no livro, na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Vamos dar sequência, amados, à exposição de Paulo, a carta de Paulo, a essa exposição que nós iniciamos já há alguns domingos, mostrando a relação de Paulo com os filipenses e o motivo, pelo qual ele lhes escreveu essa carta, que nos é apresentado no decorrer dessa epístola. E nós temos iniciado precisamente no capítulo 1, na saudação, nas primeiras palavras de Paulo nessa epístola, mostrando a relação dele com os filipenses e a glória de Deus nessa relação. Então vamos ler a partir do versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Amados, nós já estudamos do versículo 3 até o versículo 6. Hoje vamos pegar, com a graça do nosso Senhor, Ele nos permitindo, do versículo 7 e versículo 8. No versículo 3 ao 6, nós já vimos o seguinte: Paulo mostrando aos filipenses a gratidão que havia no coração dele, devido à vida dos irmãos de Filipos, e tudo que eles haviam feito ou estavam fazendo por Paulo, e tudo do qual ele se lembrava, se recordava. E Paulo diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. O segundo ponto é Paulo mostrando o quê? Ele mostra que está alegremente suplicando pelos filipenses em todas as suas orações. E essa alegria toma o coração de Paulo devido ao quê? O envolvimento dos filipenses com ele e com o seu ministério. E aí ele diz: fazendo sempre com alegria as súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Terceiro ponto, Paulo agradece a comunhão perseverante dos filipenses no Evangelho de Cristo, por meio do quê? Da participação, do envolvimento, da associação, do compromisso, da fraternidade, da unidade, da relação com Paulo dentro do corpo de Cristo. É por isso que ele diz: pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Quarto ponto, Paulo diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a completar até o dia de Cristo. Isso nós vimos na semana passada. O Senhor nos ajudou a observar isso na semana passada. Devido que Paulo ver as evidências desse amor nos filipenses, ele se mantém convicto de que Deus iniciara a boa obra naqueles corações. Ele estava convicto de que se Deus iniciou, Ele iria cumprir. Ele iria concluir, completar. Então a obra de Deus havia começado no coração dos filipenses. E Deus estava preservando essa obra, e eles estavam perseverando nas boas obras em favor de Paulo e do Evangelho de Cristo. Então agora, irmãos, com a graça do Senhor, vamos iniciar no versículo 7, onde Paulo vai mostrar que os filipenses estavam prontos a participar de suas aflições. Eles estavam prontos e participando dos seus sofrimentos por Cristo.
Eles eram o quê? Igualmente participantes da graça e da glória da vida eterna do Senhor Deus para com Paulo. E é sobre isso que nós falaremos essa manhã, irmãos, com a graça do Senhor. De que modo podemos nós ser participantes da graça de nossos irmãos? De que modo podemos nós ser participantes da graça que os nossos irmãos têm experimentado nas aflições e nos sofrimentos pelo nome de Cristo? Nas aflições e no sofrimento pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos curvar nossas cabeças, meus queridos. Senhor nosso Deus, quão grandioso Tu és, ó Pai, e quão benigno e quão amoroso, por nos dares mais uma vez, ó Deus, a oportunidade de abrir a Tua palavra e estarmos diante de Ti. Quebranta os nossos corações, humilha-nos, ó Pai, pois somos pecadores, meu Deus. Perdoa os nossos pecados, meu Pai, pois diante dos filipenses só nos resta corar de vergonha ao percebermos, ó Deus, quão pouco temos participado da graça Tua, atribuída à Tua igreja e aos Teus eleitos, ó Pai, nos seus sofrimentos. Quão pouco temos estado dispostos, ó Pai, à proclamação do Teu santo Evangelho, ao avanço do Teu reino, visando, ó Deus, a glória que nos espera em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, abra os nossos olhos para que em Cristo Jesus possamos entregarmos totalmente de nós mesmos, tudo o que somos, tudo o que temos, a Ti, ó Deus, em gratidão, como mordomos de todas as bênçãos que Tu tens nos concedido. Possamos lhe entregar, visando o avanço do Teu reino e a proclamação do Teu Evangelho. E assim como os filipenses participaram da graça do sofrimento de Paulo, Pai, que nós possamos participar da graça do sofrimento de uns para com os outros, na proclamação do Teu Evangelho, no sofrimento por Cristo, para a honra e glória do Teu santo nome, nós te pedimos, Pai. Amém. Então, amados, a mensagem de hoje tem por título Participantes da Graça. Participantes da Graça. Eu queria reler esses dois versículos, versículo 7 e versículo 8, na versão Almeida Corrigida Fiel, que ela nos vai dar uma visão um pouquinho melhor do que está acontecendo. Na Ara, nós lemos o seguinte: aliás, é justo que assim eu pense de vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. E aqui não dá a entender muito bem que essa graça está relacionada justamente às algemas, à defesa e à confirmação do Evangelho de Paulo. Aqui na Corrigida Fiel nos dá mais essa impressão. Olha só. Diz: como tenho por justo sentir isso de todos vós, porque vos tenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Então aqui está muito mais claro. Qual é a graça de Deus concedida a Paulo? A graça de sofrer prisão, de poder defender o Evangelho e de confirmar o poder do Evangelho. Essa é a graça de Paulo. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição em Jesus Cristo. Então aqui é a versão ACF, versículos 7 e 8 de Filipenses capítulo 1. Então, diante disso, irmãos, nós percebemos o quê? Quão maravilhosa graça está contida o quê? Nesse versículo 7. Quão maravilhosa graça, quão sublime benefício temos a nós o quê? Disponível por meio da comunhão com os irmãos. Imaginar que os filipenses, eles voluntariamente se dispuseram a participar da graça de Deus concedida a Paulo. Que graça? Graça de estar preso, graça de poder defender o Evangelho, graça de poder confirmar o poder do Evangelho na vida dele. Que preciosa bênção, que grande privilégio.
Agora, essa graça, irmãos, ela ocorreu de duas maneiras. Primeiramente, os irmãos de Filipos participaram dessa graça de Deus concedida a Paulo, como nós podemos perceber em Atos 16, quando Paulo lhes apresentou o Evangelho. E o nosso Senhor Jesus Cristo foi recebido por fé pelos filipenses. Ali eles receberam de bom grado o quê? A mensagem do Evangelho apresentada por Paulo. Ali eles participaram do quê? Por intermédio da fé, da graça de Deus concedida a Paulo. Ali Paulo pôde a eles anunciar o Evangelho e confirmar o poder do Evangelho, que é a salvação de Cristo Jesus, por meio da vida dele. Ali eles foram o quê? Participantes da graça de Deus dada a Paulo. Só que Paulo não está falando sobre isso aqui nesse contexto. Aqui, Paulo está falando sobre a participação da graça dos filipenses, abrangendo outras esferas da dinâmica da vida cristã. Paulo afirma que os filipenses se tornaram o quê? Participantes da graça de Deus concedida a Paulo, comungando com Paulo. Mas em quê? Comungando nos seus sofrimentos, em prol do Evangelho de Cristo. É dessa participação que Paulo está falando. Ele fala de uma participação, irmãos, da graça de Paulo. É participando, os filipenses participando da graça de Paulo. E ele fala exatamente isso. A graça, a minha graça. Não é isso que ele diz aqui em Filipenses? Olha o que ele diz. Participantes da graça comigo. É a graça de Paulo, com quem eles estão o quê? Participando. Eles participaram dessa graça comungando com o quê? Com seus sofrimentos. Nós temos a tendência de achar o quê? Sofrimento é coisa a ser o quê? Evitada. Alegria, eu quero paz, eu quero harmonia, eu quero gozo, eu quero satisfação, é isso que eu quero. Mas olha o que os filipenses fazem. Voluntariamente. Eles haviam se associado a Paulo, eles haviam se envolvido com Paulo, eles haviam se comprometido com Paulo, eles haviam se unido perseverantemente a Paulo em quê? Em seu aprisionamento. Lembremos que Paulo escreve essa carta enquanto ele está preso. E a alegria do coração dele é o quê? É ver os filipenses participando dos seus sofrimentos em favor do Evangelho. Isso é Evangelho, isso é real, isso é vida com Deus. E lá eles estão o quê? Participando com Paulo do seu aprisionamento pelo Evangelho, da sua defesa pela verdade do Evangelho e da sua confirmação, ou seja, da sua necessidade de mostrar que a mensagem do Evangelho é grandiosamente certa, firme e segura. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a realidade. É a isso que Paulo está sendo auxiliado. É nisso que Paulo está sendo auxiliado. Por quem? Pelos filipenses. Então, dois tipos de graça são concedidos ao cristão. Primeiro, a graça de crer em Cristo Jesus. Segundo, a graça de sofrer por Cristo Jesus. A primeira graça, os filipenses já haviam participado dessa graça quando Paulo havia lhes pregado o Evangelho. A segunda, eles estavam participando agora. Paulo escreve: estou feliz, estou alegre quando me recordo de vós. Por quê? Porque Deus que começou boa obra no coração de vocês, Ele vai completá-la. Ele está preservando essa boa obra. Isso está ficando evidente, porque vocês não quiseram somente a graça de crer no Senhor Jesus Cristo, mas vocês estão querendo o quê? A graça de sofrer com Ele voluntariamente, me auxiliando, me ajudando. Vocês estão participando dessa graça. E é sobre esse segundo tipo de graça, irmãos, que Paulo está falando. É sobre esse tipo de graça que nós vamos ver nessa manhã, com a graça do Senhor, para tentarmos compreender um pouquinho do que Paulo disse
Mais à frente, nesse mesmo capítulo de Filipenses, versículo 22, quando ele usou aquelas palavras que muitas vezes transcendem ao nosso entendimento. Filipenses 1, 29, quando ele diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. É graça. Graça é favor imerecido. Você não merece sofrer por Cristo. Você não merece ser participante do sofrimento dele. E ele está te concedendo o quê? Essa graça. E se você nega essa graça, a obra não foi iniciada no seu coração. Sabe por quê? Porque Paulo diz o seguinte, ele começa o versículo 7 falando: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós. O que é justo? É justo que eu pense que Deus começou a obra no coração de vocês. É justo que eu pense dessa maneira, porque se Ele não tivesse começado a obra no coração de vocês, vocês não estariam dispostos a participar da graça do sofrimento comigo. Como vocês estão dispostos a participar dessa graça do sofrimento comigo, é justo que eu pense a respeito de vós, que Deus começou boa obra no coração de vocês, e Ele vai completá-la. E aí ele diz: porque vos trago no coração. E por que Ele os traz no coração? Por que Paulo traz aqueles irmãos no coração? Somente por quê? Porque eles estão aliviando Paulo da graça que lhe era devida? Não, pelo desejo deles em participar do sofrimento de Cristo. Essa é a diferença, irmãos, do discípulo e do não discípulo. Como nós vimos com o pastor William na abertura do culto, essa é a diferença do discípulo que está olhando para o mestre e do discípulo que está olhando para os benefícios que o mestre pode lhe dar. Quais são os benefícios? Que o Espírito Santo, irmãos, nos ajude nessa manhã a ver a abrangente grandeza da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, reservada a nós, por meio do quê? Da participação nossa nos sofrimentos de Cristo. Que isso fique muito bem claro a todos nós. Mas antes de falarmos da graça, sobre a graça de participarmos dos sofrimentos de Cristo, através dos irmãos, nós precisamos primeiramente definir o que não é sofrimento digno de participação. E aí, compreendendo melhor o que não é esse sofrimento, nós entenderemos bem melhor o que é o sofrimento digno de participação. Então, eu queria que os irmãos fossem comigo para a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primeira epístola de Pedro 4, 12. Primeira de Pedro 4:12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Esses versículos eu vou comentar daqui a pouco. Queria atentar aqui, no versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão,
ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com o seu nome, com esse nome. Paulo mostra dois tipos de sofrimento aqui. Um sofrimento que é digno de alegria e exultação, e outro sofrimento que é digno de vergonha, é digno de repúdio. Paulo está dizendo o seguinte: para cristãos regenerados, ele diz, não sofra nenhum de vós como assassino, como ladrão, como malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Quando você vai pegar essa expressão de como quem se intromete em negócios de outrem, você vai para 1 Tessalonicenses 3,11, está falando sobre se intrometer na vida alheia, devido à ociosidade. Pessoas que não trabalham. Não seja ocioso. Não seja displicente. Não sofra dessa maneira. Porque você sofrer dessa maneira não lhe traz benefício algum. Não tem vínculo nenhum. Isso não tem vínculo nenhum com Cristo. Não tem relação nenhuma com a graça de Deus. Nada. Que você sofra como cristão. E aí ele diz: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Com que nome? Cristão. Então, amados, queria que nós entendêssemos o seguinte: Paulo, ele está sofrendo. Paulo está sofrendo o quê? Perseguição, e nem é perseguição mais, já é aprisionamento. Paulo está preso. Ele é prisioneiro pelo nome de Cristo. Paulo, ele está numa condição em que ele está o quê? Sofrendo. Mas sofrendo pelo quê? Pelo nome de Cristo. Ele não está sofrendo como assassino, como ladrão, como malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Não. Pegue o versículo 12 novamente aqui de 1 Pedro 4. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pedro está dizendo, não estranhe o fogo da provação, não estranhe o sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento para o cristão não é algo estranho. Não pode ser algo estranho. Tem que ser algo comum, normal, natural de quem crê no Senhor Jesus Cristo. É isso que Pedro está falando. Você está estranhando o sofrimento? Você está estranhando aquilo que você está padecendo pelo nome de Cristo? Irmãos, eu não estou falando aqui de sofrimento qualquer. Pedro não está dizendo aqui sobre sofrimento qualquer. Paulo está dizendo sobre sofrimento qualquer. Ah, fiquei desempregado, estou sofrendo. Não, não é disso que está falando. Não é disso que está falando. Quando nós pegamos aqui Paulo está sofrendo pelo nome de Cristo, pelo Evangelho. Nós cristãos, quando somos provados porque estamos em Cristo. É a nossa relação com Cristo, não são as adversidades simples que surgem na vida. Muitas delas surgem, grande parte, se não todas, em alguns momentos, para quê? Para nos provar a fé. E é sobre isso que Pedro está falando. Quando surgem as provações, então, creiam que elas são para provar-vos. Mas por quê? Porque você é cristão. Você crê. Você está em Cristo. E aí ele diz, versículo 13, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, nós, cristãos, Cristo Jesus morreu por nós, entregou sua vida por nós. Ele morreu na cruz do Calvário, levou sobre si o pecado nosso, o castigo nosso. Muitos crentes hoje dizem o seguinte: Jesus já pagou todas as minhas dívidas, eu estou tranquilo, é graça, eu estou na graça. Sofrer, o Senhor Jesus já sofreu por mim, eu sou filho do rei, não posso sofrer não.
Mentira. A participação do sofrimento de Cristo para nós, a nós. E aí ele diz: alegrai-vos na medida em que vocês são coparticipantes dos sofrimentos, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Ou seja, quando ele voltar, quando ele vier, no dia de Cristo, como Paulo disse aqui aos Filipenses, ele vos a obra que vos há de completá-la até o dia de Cristo, para que no dia de Cristo nós nos alegremos exultando. E se pelo nome de Cristo, não são quaisquer tribulações, se pelo nome de Cristo você é injuriado, é bem-aventurado, é injuriado, bem-aventurado você é, porque sobre você repousa o quê? O Espírito da glória de Deus. Agora, se você começar a sofrer por pecados, se você sofrer por injustiça, se você sofrer por falta de sabedoria, de prudência, de temor, como assassino, mas calma aí, quem de nós vai sofrer como assassino? Jesus disse o quê? Ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo o quê? Aquele que se irá contra o seu irmão, se levantar contra o seu irmão, no coração já matou seu irmão. Então, se você começar a sofrer como assassino, como ladrão, como malfeitor, como ocioso, dentro do corpo de Cristo, é um sofrimento que injusto, é um sofrimento que simplesmente apaga daquilo que você merece, pela sua perversidade, pelos seus pecados. Aí Pedro mostra: se você sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus. Então Pedro está nos mostrando claramente, irmãos, que o sofrimento e a provação são honrados diante de Deus. Mas existem sofrimentos e provações que não são. Sofrimentos e provações ao nome de Cristo Jesus é você participar dos sofrimentos e provações dele. Por isso que Pedro nos apresenta o que? Com todo motivo de alegria, nós devemos enfrentar essas provações, por sermos o que? Co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Esse tipo de sofrimento que deve nos levar ao que? A glorificar a Deus com esse nome, e com o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Contudo, existe um tipo de sofrimento que é inútil, se não vergonhoso, devido ao que? O seu aspecto impiedoso. E tem consequências o quê? Punitivas. Sofrer como assassino, como ladrão, como malfeitor ou um desocupado, em nada pode fazer com que alguém seja identificado com Cristo Jesus. Pelo contrário, isso é evidência de que a obra não começou no coração dessa pessoa, ou que ela está entregue às suas próprias paixões. Não é esse o tipo de sofrimento que Paulo apresenta. Não é esse o tipo de sofrimento que Paulo mostra para os Filipenses. Não é esse tipo de sofrimento que Pedro nos mostra aqui. Não é esse tipo de sofrimento que nos torna participantes de Cristo. Esse é o tipo de sofrimento que procede do quê? Da impiedade. Procede do quê? Do pecado. É o tipo de sofrimento que identifica-nos com quem? Com o nosso velho homem. É o tipo de sofrimento que é reconhecido como o quê? Como como fruto de injustiça. Participar desse tipo de sofrimento, irmãos, como punição que um irmão está passando pela sua impiedade, é participar da carnalidade do irmão. E em nada tem a ver com Cristo Jesus. Em nada tem a ver com Cristo. Muitos de nós podemos nos enganar. Devemos ajudar o irmão, nosso irmão. Por que o irmão está sofrendo? É pelo nome de Cristo ou pelas suas loucuras? É pelo nome de Cristo ou pela sua insanidade espiritual? É pelo nome de Cristo ou como resultado da sua pecaminosidade? Porque é bonito você falar assim: não, temos que ajudar. Tem. Você quer se tornar o quê? Participante do sofrimento de Cristo, ou quer se tornar participante da carnalidade do irmão? Do que você quer se tornar participante?
Porque do mesmo modo que você, amparando e sustentando um irmão que está sofrendo em nome de Cristo, amparando e sustentando um irmão como resultado, que está sofrendo como resultado da sua carnalidade, você está sendo participante do quê? Da carnalidade do irmão. Entenda isso. Paulo, ele faz essa distinção em duas passagens. Primeira passagem, 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9 e 13, de 9 a 13. Primeira Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Ele diz o seguinte: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, aos roubadores, aos idólatras, pois nesse caso tereis de sair do mundo. Paulo está falando, não se associe com os impuros. Que impuros? As pessoas do mundo? Não, só você vai ter que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, for avarento, for idólatra, for maldizente, for beberrão, for roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Então Paulo vai pegar essa passagem, dizendo, expulsai, pois, dentre vós o malfeitor, e falando do malfeitor, usando essa palavra, ele vai mostrar o quê? Que nós não devemos nos associar com aquele que se diz irmão, e estiver o quê? Na sua carnalidade, na sua impiedade, mas está sofrendo. Não devemos nos associar, nos envolver, nos comprometer, participar, comungar com irmãos em suas impiedades. Devemos o quê? Toda obra frutífera das trevas deve ser o quê? Reprovada. Não podemos ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Se você for cúmplice dela, você está comungando com ela. Temer ao Senhor, irmãos, é odiar o mal. Provérbios 8, 13 diz, na nova versão internacional, NVI: temer ao Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Provérbios 8, 13. Em Isaías 5, 20, diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes em seus próprios conceitos. Ai dos que são heróis para beber vinho, e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso, e ao justo negam justiça. O que é isso? Você está confundindo o mal com bem, bem com mal? Está participando do sofrimento de quem? Se é que você está participando. Devemos participar de todo sofrimento indiscriminadamente? Não. Quem disse isso? Quem disse isso? Ai dos que chamam bem mal e o mal bem. Ai dos que fazem da luz trevas e das trevas luz. Ai dos que fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai daqueles que se acham sábios aos seus próprios olhos. São o quê? Individualistas. São individuais. Eles têm os seus próprios conceitos como algo que elevado. Ai dos que são heróis para beber vinho. Ai dos que são heróis para quê? Para fazer impiedade, cometer impiedade. Que são heróis para quê? Para correr atrás dos seus próprios interesses, aceitando suborno perverso, aceitando suborno, justificando o perverso e negando justiça ao justo. É disso que Paulo está falando. Se essas pessoas no nosso meio
estão sofrendo, responsabilidade de quem? É delas. Ela se colocou nessa situação. Então o sofrimento deve ser participado pelo cristão, mas não indiscriminadamente. Quem participa do sofrimento indiscriminadamente é o ímpio. É o ímpio. Quem participa do sofrimento indiscriminadamente é o espírita, por exemplo. Alguém está sofrendo na frente dele, ele vai e ajuda. A segunda passagem com que nós agora podemos fazer essa comparação, a partir da palavra malfeitor, é 2 Timóteo 2, de 8 a 10. 2 Timóteo 2, versículo 8, Paulo diz: lembra-te de Cristo Jesus, o que? Ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto. Mas por quê? Por causa dos eleitos, para que também eles tenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Paulo está sofrendo aqui, como que? Como malfeitor. Como malfeitor. Mas de que modo? Daquele modo apresentado por Pedro? Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor. Mas calma aí, Paulo está sofrendo como malfeitor. Mas por que ele está sofrendo como malfeitor? Por causa do seu evangelho. Ele está sofrendo algemas, como nós estamos vendo aqui na carta de Paulo aos Filipenses. Ele está preso como malfeitor. Mas por quê? Por causa da proclamação do evangelho. E mesmo lá, ele diz: a palavra de Deus não está algemada. Ele continua, o que? Defendendo o evangelho, confirmando o evangelho, como ele diz aqui aos Filipenses. O sofrimento de Paulo, irmãos, ele é resultado da pregação do evangelho de Cristo. O sofrimento de Paulo é resultado do amor pelo nome de Cristo. O sofrimento de Paulo é resultado do amor pelos irmãos. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos. É desse sofrimento que nós estamos vendo aqui em Filipenses. É desse sofrimento que Paulo está falando aos Filipenses. É sobre essa graça que Paulo se refere aos Filipenses. A graça de ser o quê? Coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Essa foi a graça de Paulo. Participar do quê? Dos mesmos sofrimentos que o Senhor Jesus Cristo passou, que ele suportou. É dessa graça de Paulo que os filipenses voluntariamente se fizeram o quê? Participantes. É por isso que Paulo diz aos Filipenses: como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do evangelho. Agora, irmãos, eu queria salientar 3 pontos que Paulo levanta aqui. Ele diz para os filipenses: vocês foram participantes da minha graça. Em que aspecto? Tanto nas minhas prisões, quanto na minha defesa e confirmação do evangelho. Então são 3 pontos que Paulo apresenta aqui. Primeiro, prisão por causa do evangelho. Segundo, apologia. Essa palavra defesa, no grego, significa apologia. Vem da palavra grega apologia, ou defesa de algo que você crê. No nosso caso, defesa da fé. Essa apologia é usada como termo jurídico, defender alguém que está sendo acusado de algo. Mas aqui nós entendemos como que? A defesa da fé de Paulo no Evangelho de Cristo. Terceiro ponto, confirmação do Evangelho. O que é isso?
é a confirmação, é mostrar a certeza, a segurança que há nessa mensagem, porque a mensagem do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a confirmação do Evangelho, Paulo fazia por meio da proclamação do Evangelho e de sua vida, do exemplo que ele dava como modelo diante dos irmãos. Agora, como Paulo está nessa situação aqui em Filipenses, recordando o que os filipenses fizeram por ele em cada uma dessas etapas que ele estava passando no ministério de Cristo, ele cita esses momentos de trás para frente. Ele cita primeiro o quê? A prisão, depois a defesa, e depois a confirmação do Evangelho. Mas nós podemos entender da seguinte maneira: todo cristão que confirma o Evangelho por meio da sua vida piedosa e da proclamação desse Evangelho, ele vai ser mais cedo ou mais tarde questionado pela sua fé. Questionado da sua fé. Não é isso? Agora, esse mesmo cristão, uma vez questionado da sua fé, ele vai ter o quê? Que defender a sua fé. Ou você não consegue defender aquilo que você crê? Essas são as etapas do cristão. O quê? Uma vida piedosa, que proclama o Evangelho, que tem o quê? Que defender o Evangelho, e que está disposto, uma vez que se colocou a defender aquilo que crê, está disposto a sofrer pelo Evangelho. Essas são as etapas que Paulo passou. São essas as etapas que todo cristão deve passar. Agora, o interessante é o seguinte, é você ver que essas etapas do Evangelho, Paulo estava passando sozinho. Sozinho. Mas os filipenses, sabendo disso, o que eles fizeram? Queremos participar dessa graça contigo, Paulo. Nós queremos, desejamos. Esse é o nosso desejo. Queremos poder participar com você dessa graça. Porque nós sabemos que isso que você está enfrentando é graça de Deus. É graça, não é juízo, não é condenação, não é provação. É graça de Deus. E em cada um desses momentos, desde o momento em que Paulo foi até os filipenses, mostrando uma vida de piedade, proclamando o Evangelho, defendendo o seu Evangelho e sendo preso em Filipos, por todas essas etapas, os filipenses foram o quê? Participantes da sua graça. Participantes da graça de Deus na vida de Paulo. É por isso que 2 Timóteo 3,12, nós vemos Paulo falando sobre a confirmação do Evangelho. Ele diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Por quê? Porque a sua vida, a sua proclamação vai te levar ao quê? A necessidade de defender o Evangelho. E defendendo o Evangelho, você vai ser o quê? Perseguido. É por isso que Pedro também afirma com respeito à apologia do Evangelho, a defesa do Evangelho. Ele associa a defesa do Evangelho ao quê? Ao sofrimento. E a gente muitas vezes não se atenta a isso. Mas em 1 Pedro 3,14, Pedro diz o seguinte: mas, ainda que venhais a sofrer, por causa da justiça, bem-aventurados sois. Pedro está falando do quê? Sofrer por causa da justiça de Cristo. Está sofrendo? É bem-aventurança, é alegria, é alegria. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificais Cristo como Senhor no vosso coração. Torne Cristo Jesus o único, exclusivo anseio do seu coração. E ele continua: estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que é em vós. O que significa responder? Responder é outra tradução para o português da palavra apologia.
Esteja preparado, preparada para defender sua fé. Esteja preparado, preparada a sair e pregar o Evangelho. Hoje, como nós temos feito, desde o mês passado, estamos o quê? Saindo para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E você está preparado ou não está? Você está evitando partes da vida cristã? Você está evitando isso? Você está evitando a parte fundamental, que é aquela parte que te associa com Cristo e que vai te trazer o quê? Sofrimento. Ah, mas eu não consigo, não interessa se não consegue. Mas eu não posso tímido, não importa. Você está negando essa graça de Deus na sua vida. Defesa do Evangelho está associada a quê? Sofrimento. E aqui, irmãos, que nós vamos ver o quê? Jesus falando para os seus discípulos, associando o quê? O sofrimento, exatamente à proclamação do Evangelho, ao participar da graça de Deus em Cristo Jesus. Esse sofrimento é graça de Deus aos eleitos. Esse sofrimento nos identifica com Cristo. Em João 15, 18, diz o seguinte, João capítulo 15, verso 18, se o mundo vos odeia, sabei, que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso, o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Ou seja, nesse mundo, só a sua presença viva, de uma vida piedosa, a confirmação do Evangelho por sua vida, por sua palavra, por sua pregação, já vai fazer com que você seja o quê? Perseguido. Essa identificação com Cristo, irmãos, é a maior de todas as bênçãos que nós podemos ter. É preciosa a graça de Deus, de nos fazer o quê? Co-participantes dos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. É maravilhosa a graça de nós podermos ser o quê? De nós podermos comungar com os sofrimentos de Cristo nos irmãos, com o sofrimento de Cristo na igreja. Paulo fala em Filipenses 3,10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Essa é a nossa conformação com Cristo. Conformar é adquirir a mesma forma. Entendem? Isso é santificação. Ser conformado à imagem de Cristo. Por isso que Paulo, como o pastor William leu em Colossenses 1:24, disse: eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta nas aflições de Cristo Jesus. Preencho as aflições que estão faltando. Quais aflições estão faltando? As que nós devemos preencher em Cristo Jesus. Em favor de quem? Da igreja. Em favor da igreja, em favor dos irmãos. Em favor da igreja, irmãos. Essa graça, ela é própria do cristão. Sofrer por Cristo os sofrimentos de quem? De Cristo. Todo irmão que, sendo agraciado pela oportunidade de sofrer por Cristo, os sofrimentos de Cristo,
pode ser o quê? Coparticipantes dessa graça nos outros irmãos, que voluntariamente são o quê? Desejosos de participar, de desfrutar desse privilégio. Como? Como? Que muitas vezes podemos deixar nossos irmãos saírem para evangelizar, colocar a cara a tapa, enquanto nós estamos como? Tranquilos. Qual a participação da graça nesse sofrimento? Qual a participação da graça no sofrimento dos irmãos? Da igreja, do propósito da igreja, da missão da igreja. Qual tem sido a sua participação? Foi a respeito disso que Paulo disse para os filipenses: seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Essa é a palavra participantes, é a tradução do grego sugi koinonos. Sugi koinonos. Está ligado a quê? Estar junto em comunhão. Significa companheiros. Participantes da graça é: vocês estão aqui do meu lado, sofrendo comigo. Vocês estão aqui como companheiros meus, sofrendo comigo. E aqui, irmãos, nós já vimos que esse sofrimento de Paulo, ele foi apaziguado, se tornou mais suave, através do quê? Da participação dos filipenses com a sua graça, por meio do quê? De recursos financeiros. Recursos financeiros. É por isso que Paulo diz: é justo que eu pense isso de vós, eu vos trago no coração, porque vocês estão do meu lado. Pois testemunha é Deus, versículo 8, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo. Os filipenses estavam do lado de Paulo, como seus companheiros, seguindo do lado dele, sustentando-o na aprovação, sustentando-o no sofrimento ao nome de Cristo. Mas a distância de Paulo com eles era física, somente física. E isso trazia ao coração de Paulo saudades. Saudades de quem estava do lado dele. Mas agora eu lhes pergunto, irmãos: é opcional para o cristão participar da graça do sofrimento de Cristo, que outros irmãos enfrentam? É opcional para o cristão participar da graça do sofrimento de Cristo, vivenciado pelos ministros do Evangelho? É opcional para o cristão participar do sofrimento da graça de Cristo, experimentado pelo corpo de Cristo, a igreja? É opcional? Eu queria que os irmãos abrissem comigo Mateus, capítulo 25, versículo 31. Mateus, capítulo 25, versículo 31. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Aqui está falando, irmãos, do grande julgamento que haverá no final, onde o Senhor, o Filho do Homem, Senhor Jesus, separará ovelhas de cabritos. Ovelhas, o animal pastoreado. Cabritos, não. O pastor é pastor de ovelhas. Os cabritos
Ele coloca as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Irmãos, tem muita gente que usa essa passagem aqui dizendo o seguinte: você tem que fazer boas obras. Você tem que fazer boas obras. Muitas pessoas hoje no mundo usam essa passagem para dizer que nós temos que fazer o quê? Ajudar o próximo. Só que Jesus está falando aqui o seguinte: porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber. Eu estava como forasteiro e me hospedastes. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava enfermo e você me visitou. Eu estava preso e você foi me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos e preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos. Que pequeninos irmãos? Ele está se referindo aos seus discípulos. Ele está se referindo aos seus ministros do Evangelho. Ele não está se referindo a qualquer pessoa. Eu já vi crente indo para presídio, visitar preso, baseado nessa passagem. Quem disse que é isso que está aqui? Quem disse? Jesus está falando a respeito dele mesmo, identificando-se com quem? Com seus pequeninos irmãos, com seus discípulos, com seus ministros. Se fizestes isso a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Essa é a relação que Cristo apresenta. Quando que um cristão vai estar preso e necessitando ser visitado? Quando, à semelhança de Paulo, como malfeitor, ele estiver preso em nome do Evangelho de Cristo Jesus, estiver preso por Cristo Jesus. O que o Senhor está falando aqui? Quer dizer que, se na igreja houver uma perseguição e alguns irmãos forem presos, você não vai visitá-los? Não se esqueçam que na época de Roma isso acontecia com muita frequência. Muita frequência. A igreja estava sendo perseguida por Nero. E quando os irmãos eram presos, o que acontecia com os outros irmãos? Sumiam? Desapareciam? Muitos sabiam que as prisões de Roma naquela época não davam comida, não davam água para o preso. É só hoje, nessa nossa sociedade louca, que o preso tem as regalias que tem. Naquela época, estava destinado a quê? A morte. Estar preso é sinônimo do quê? De estar entregue à morte. Não tinha assistência médica, não tinha cuidado algum. Qual o cuidado que o preso tinha? De outro irmão que se dispunha a ir lá visitá-lo e levar aquilo que ele estava necessitando, correndo o risco do quê? De ser preso junto, correndo o risco de sofrer, participar da graça de Deus na vida daquele irmão que estava preso. Isso é evangelho, é disso que Jesus está falando. Da água, da comida, é disso que Jesus está falando. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Você está sendo co-participando do sofrimento de Cristo, está fazendo como qualquer outra pessoa, qualquer outro espírita religioso, participando do sofrimento de qualquer pessoa indiscriminadamente, e ainda batendo no peito que você é o santo. Está falando aqui do que? Participe do sofrimento dos seus irmãos, que estão sofrendo pelo nome de Cristo.
que estão sofrendo pela igreja de Cristo, que estão sofrendo pelo evangelho de Cristo. É desses, é com esses que você tem que sofrer. É disso que Paulo está falando. É disso que Paulo está falando aqui em Filipenses. Você está sofrendo com os irmãos que estão sofrendo pelo nome de Cristo? Você está sofrendo pelos ministros do evangelho que estão sofrendo pelo nome de Cristo? O elogio aqui é para as ovelhas, é para o rebanho de Cristo, é para a sua igreja. As ovelhas são aquelas que recebem, se preocupam e cuidam dos discípulos de Cristo. As ovelhas são aquelas que recebem, se preocupam e cuidam dos ministros do evangelho de Cristo. Como cristãos, nós devemos o quê? Participar da graça de Deus concedida aos seus discípulos, aos discípulos de Cristo, aqueles que ministram o evangelho de Cristo Jesus e por Cristo Jesus sofrem. Como cristãos, irmãos, temos a obrigação, de comungar dos sofrimentos que nossos irmãos estão enfrentando pelo nome de Cristo. Essa é a realidade nossa. Se lhes é graça padecer por Cristo, nos é graça ser companheiros deles nesse sofrimento. Se acaso a providência de Deus os levou ao sofrimento pelo nome de Cristo, a nossa obrigação é voluntariamente nos alistar como sofredores de Cristo. Essa é a graça reservada a nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Essa é a graça reservada a todos os nossos irmãos, a qual podemos voluntariamente nos dispor a participar com cada um deles dos seus sofrimentos. E aqui eu queria aplicar esse ensinamento a nós, perguntando: você está participando da graça de Deus concedida à sua igreja? A graça de sofrer por Cristo? Você está sendo participante dos sofrimentos de Cristo, que estão sendo vivenciados pelos irmãos da igreja? Hoje, irmãos, pela misericórdia do nosso Deus, nós não temos sofrido perseguição direta. Nós não temos sido aprisionados pelo Evangelho. E pouco nós temos sofrido individualmente pelo Evangelho. Pouquíssimo. Mas nós temos sim passado por dificuldades como corpo, como igreja, como ministério. Em que aspecto? É como igreja que nós temos a missão de ser relevantes na nossa sociedade. É como igreja que nós temos a missão de proclamar o Evangelho a toda criatura. É como igreja que nós temos a missão de sair e evangelizar à nossa volta. Agora, essa dificuldade que nós temos tido de modo coletivo, como igreja, se deve principalmente por quê? Pela falta da koinonia, da comunhão mais intensa, mais verdadeira, mais real, de muitos irmãos com o próprio corpo de Cristo. Falta do comprometimento, falta da associação, falta de vínculo, de relacionamento. Assim como Paulo objetivava anunciar o Evangelho de Cristo, alcançar os eleitos de Deus e plantar novas igrejas como ele saía para plantar, visando o quê? Criar novos focos, pontos
de pregação, locais físicos como expressão do corpo de Cristo, pelo mundo afora, assim também a igreja, nós temos esse propósito. E esse tem sido o nosso objetivo, e Deus tem nos compungido a isso. Contudo, irmãos, em nossa dificuldade como igreja, em nossas provações como igreja, em nosso sofrimento coletivo, nós temos sido companheiros, sug koinonos. Temos sido participantes da graça de Deus, concedida a nós como igreja, e nós temos participado dessa graça. Quem tem observado a nossa missão como igreja na proclamação do Evangelho? Quem tem se envolvido? Quem tem se associado? Quem tem se comprometido? Quem tem participado? Quem tem compartilhado desse propósito? Ou não? Ou você continua se vendo como alguém individual, um individualista, alguém desvinculado do corpo de Cristo, alguém que faz a sua tarefa, a sua lição de casa sozinho, e não precisa dos outros. Muitos têm se eximido dessa responsabilidade no corpo de Cristo. E eu vou dizer para vocês que, a semelhança dos filipenses, que ajudaram Paulo, tendo por objetivo essa visão, do que? Da missão de Paulo, proclamar o Evangelho, promover o reino de Deus, chamar os eleitos de Deus à luz do Evangelho, plantar novas igrejas. Como que eles cooperaram com Paulo e foram parceiros, companheiros de Paulo, ajudando Paulo? De que maneira? Financeiramente. Como nós temos cooperado com o Evangelho? Você tem buscado cooperar com o Evangelho em todas as áreas do Evangelho, do corpo, da relação do corpo de Cristo? Você tem sido participante da graça de Deus concedida a nós como igreja? Você tem se associado à igreja completamente, doando-se e dando daquilo que Deus tem concedido a você como mordomo da graça de Deus em sua vida? Irmãos, nós não temos falado muito, ou melhor, nós nunca falamos em pregação sobre dinheiro, nunca. Só que eu vejo que há oportunidade agora, e não só oportunidade, necessidade. Porque não está havendo por parte de muitos, envolvimento pessoal com o Evangelho de Cristo. E não está havendo por parte de muitos o envolvimento por meio dos recursos que Deus tem concedido a vocês como mordomos dos bens de Deus, concedido a nós como igreja. Infelizmente se faz necessário, e infelizmente felizmente, não por parte de todos, mas por parte de alguns, a necessidade de chamar os irmãos à sobriedade. Ou você não faz parte desse corpo? A necessidade que a igreja hoje tem de caminhar rumo à sua missão, de receber pessoas, proclamar o Evangelho, alcançar os eleitos. Edificar o reino de Deus e plantar outras igrejas. Chamar-nos à sobriedade. Irmãos, chamar-nos à sobriedade. Há 2 domingos atrás, eu li sobre o comprometimento nosso com o corpo. Irmãos não estão se comprometendo com o corpo sob modo algum. Impressionante.
Você vê os filipenses se preocupando com Paulo a quilômetros e quilômetros de distância. E a Paulo sustentando, tendo em vista o quê? Participar da graça de Deus com Paulo. Você está numa igreja, participando da igreja, usufruindo da igreja, e não está como companheiro dos irmãos na igreja. Meus queridos, isso é algo assustador. Perceber, irmãos, desde a sua entrada na igreja, o seu comprometimento com o corpo de Cristo, nunca ofertaram. E isso tendo se comprometido e falado, me comprometo. Irmãos que assinaram um comprometimento pessoal com a igreja e não estão cumprindo com isso. Vocês podem parecer que é um comprometimento pessoal, material, físico. Não. Vocês estão comprometidos com o corpo de Cristo ou não? Vocês estão vendo o propósito da igreja Batista Reformada de Francisco Morato ou não? Vocês estão compartilhando dessa missão que nós temos, da proclamação do evangelho, do avanço do reino de Deus, de alcançar os eleitos de Cristo, e de plantar as outras igrejas ou não? Qual é a nossa relação por Deus com o corpo de Cristo? Qual é a sua participação? E eu vou dizer para os irmãos, que tem irmãos aqui, que faz com que nós nos sintamos como Paulo, alegres, esperançosos, porque sabemos que Deus começou boa obra nesses corações, e que Deus está perseverando, preservando, porque esses irmãos estão perseverando desde o início até agora, em todos os aspectos, quer por meio de evangelização, quer por meio de contribuição financeira, quer por meio de contribuição pessoal. Isso alegra o nosso coração, a mim, como pastor, o William como pastor, de ver o quê? Irmãos totalmente inteirados, e como Paulo podemos dizer, me alegra, e por vós eu me lembro todas as vezes nas nossas orações. Isso é viver para a glória de Deus, tendo em vista a missão coletiva que nós temos. Mas o individualismo de muitos está fazendo-os ficar cegos para a realidade da igreja. Irmãos, tem muitos aqui que não sabem o que é igreja. Não sabem o que é igreja. E continuam se orgulhando pelo seu individualismo. E isso, infelizmente, leva-nos à tristeza. Então, peço aos irmãos, retornem à sobriedade. Arrependam-se diante do Senhor, à vista de quem foram os filipenses. Arrependamo-nos diante de Deus, pelo nosso individualismo, pela nossa arrogância, de acharmos que que somos autossuficientes para vivermos o quê? Isoladamente. Para acharmos que podemos o quê? Viver de modo isolado e desvinculado dos irmãos. Arrependa-se e perceba a hipocrisia do seu coração ao viver dessa forma. Não fique sofrendo como malfeitor, julgando suscitar tribulação, mais tribulação e provação ao ministério, à igreja. Era isso que os filipenses, no capítulo 1, nós vamos ver nos próximos domingos, era isso que Paulo diz aos filipenses, que muitos estavam pregando o Cristo, por quê? Por contenda, julgando suscitar com isso mais tribulação à vida de Paulo, ao ministério de Paulo. Entenda, se você não está com a igreja, com o corpo, você é um membro apodrecido, um membro que está gangrenando o corpo de Cristo. Você está se tornando o quê? Um peso. Está suscitando tribulação e provação ao sofrimento que a igreja já tem na graça
de Deus, nosso Senhor. Então que possamos nos colocar diante de Deus, com sincero coração, e nos arrepender no nosso posicionamento como igreja, da nossa relação, da nossa associação, do nosso envolvimento, do nosso comprometimento, participação, comunhão com o corpo de Cristo. Curvemos as nossas cabeças, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai eterno, diante de tais alertas, meu Deus, faça-nos enxergar, ó, somos parte de um corpo, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, ó Pai, tira-nos, ó Deus, tira-nos, ó Pai, daquela utopia, daquela ilusão, de que fazemos parte de um corpo místico, se não fazemos parte do corpo físico da igreja de Deus, da expressão local do corpo de Cristo nessa terra. Quantos de nós, ó Pai, temos pecado contra Ti, vivendo vidas independentes, vidas, ó Pai, onde nos achamos mais sábios do que os outros, onde nos achamos, ó Deus, nos colocamos numa posição de juízes do corpo de Cristo, e não de participantes desse corpo. Ajuda-nos, ó Pai, porque é desse modo que poderemos nos submeter uns aos outros, nos sujeitar uns aos outros, porque enquanto estivermos nosso individualismo desgraçado, pecaminoso, não haverá sujeição, não haverá quebrantamento, não haverá humilhação. É no corpo de Cristo, ó Deus, que Tu nos concede essa graça de sofrer com os irmãos, de se sujeitar com os irmãos, de compartilhar com os irmãos, de comungar como companheiros uns dos outros, carregando cada qual o seu fardo. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, como igreja, quebrantando-nos e humilhando-nos, para que o Teu nome seja glorificado em nosso meio, Pai, e possamos alcançar a missão que Tu nos concedeste como igreja, possamos cumprir aquilo que Tu nos concedeste como igreja, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. É o nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos, Senhor. Amém.